nós somos gregos, à medida que nós somos cientistas, na medida em que nós temos escolas, na medida em que nós somos cidadãos, na medida em que nós temos cidades. O conceito de ciência, segundo o Philippe Nemo, ele tem esse livro chamado O que é o Ocidente. É provável, diz ele, que os primeiros físicos gregos, né, lembra lá os filósofos da Physis, a saber, a escola de Mileto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, tenham aplicado espontaneamente à natureza o esquema que os cidadãos gregos aplicavam à vida social. Ou seja, o Philippe Nemo está fazendo uma estratégia aqui socio-histórica de interpretar por que os primeiros filósofos tiveram a ideia que eles tiveram. A natureza se comporta exatamente como as pessoas na polis. É isso que o Philippe Nemo está dizendo. O que é organizado no início não é a natureza, mas a polis. Os filósofos utilizam a organização que eles viviam para, a partir dela, enxergar a organização na natureza. Essa é uma hipótese bastante aceita por alguns historiadores. A própria concepção de cosmos, de physis, organizado, estruturado, é uma noção que deriva de um contexto sociocultural em que estava funcionando uma polis organizada, estruturada e justa. E a ciência começa com a polis. Por que a ciência é grega e não de qualquer outro povo, né? O Nemo faz uma diferença assim, ó, que a produção de conhecimento técnico voltado à produção podia até existir no Egito, mas isso era muito diferente da produção de discurso teórico, abstrato e com leis gerais que existia, por exemplo, na gramática e na astronomia grega. Uma coisa é você produzir conhecimento para produzir alguma coisa, ou seja, tem um aspecto eminentemente utilitário, né? Técnico. Isso já tinha na escrita na matemática do Egito. Agora, outra coisa é você produzir um discurso teórico abstrato que não tem necessariamente alguma aplicação, mas que tem um objetivo eminentemente só de compreender a realidade, estabelecer leis que regem a realidade. Os historiadores dizem que não há esse tipo de discurso que tenta compreender a realidade nos seus aspectos mais gerais no Egito, na Mesopotâmia e em todas essas outras civilizações. Só há na Grécia. Portanto, essa concepção de ciência que nós temos hoje, o teórico abstrato e que enuncia leis gerais que funcionam em todo e qualquer contexto, ciência nesse sentido nasce na Grécia. Essa é uma concepção, portanto, ocidental. O conceito de escola também nasce a partir desse conceito de ciência. Tem uma obra, e essa obra aqui é monumental, assim. Se você curte filosofia grega, cultura grega, você tem que ter esse livro aqui. É um livrão, livraço, chamado Paideia, a formação do homem grego, do Werner Jäger. A ideia de paideia grega é o seguinte: o homem que se revela nas obras dos grandes gregos é o homem político. Isso da Grécia clássica. É a Grécia por excelência, né? Olha só. A educação grega não é uma soma de técnicas e organizações privadas orientadas para a formação de uma individualidade perfeita e independente, ou seja, isso só aconteceu na época helenística, né? O indivíduo só acontece na época helenística, quando o Estado grego já havia desaparecido, época da qual deriva uma linha em linha reta a pedagogia moderna, né? A gente é muito mais parecido com os helenistas, porque eles são muito mais individualistas, do que com os gregos clássicos nesse sentido político aqui. Todo futuro humanismo, ele vai dizer, deve estar essencialmente orientado por um fato fundamental de toda a educação grega, a saber, que a humanidade, o ser do homem, se encontrava essencialmente vinculado às características do homem como ser político. Que ser esse? Ele enuncia aqui uma trindade, né, que ele chama poeta, homem de Estado e sábio. Encarna a mais alta direção da nação. Então, o ideal de homem, que dá origem ao humanismo, nasce nesse ideal de homem clássico grego, na polis. O cara que sabe a literatura, portanto é um poeta. O cara que sabe oratória e dialética, portanto é um homem de Estado. E o cara que contempla o saber pelo saber, portanto ele é um sábio. Esse ideal é o primeiro ideal de humanidade que nós temos num contexto de uma cidade. E esse ideal que vai ser usado para dar origem ao humanismo, primeiro em Roma, posteriormente no Renascimento, e que vige até hoje. Então, a palavra paideia não tem tradução acessível. Os latinos traduziram a palavra grega paideia para humanitas ou humanitas, deu origem à palavra humanismo. Mas ela pode ser traduzida por um conjunto de outras, né? Pode ser civilização, pode ser tradição, pode ser literatura, pode ser educação, pode ser cultura. A ideia de que a formação do homem tem que ser civilizatória, tradicional, tem que ser literária, tem que envolver cultura no sentido não antropológico da coisa, né? Meramente descritivo, mas no sentido valorativo, naquilo que há de mais elevado e tal.
Uma ideia grega. Uma ideia grega. A gente deve isso a eles. Os filósofos tiveram escolas, né? Vocês lembram das escolas dos filósofos? Tiveram a academia do Platão, houve o Liceu do Aristóteles, o Jardim do Epicuro. Todas essas eram instituições voltadas não para a formação especializada, como era o caso lá dos escribas do Egito, uma formação técnica, mas eram voltadas para a formação desobrigada, desinteressada, no sentido de saber pelo saber. A escola vem dessa ideia de que o saber vale pelo saber. Eu sei que é muito diferente, talvez, da escola da terceira revolução industrial, né? A escola para a linha de montagem, com a qual a gente está bastante acostumado. Mas a escola do saber pelo saber é, por exemplo, onde nasce a ideia de universidade, na Idade Média. É, por exemplo, onde nasce a ideia do ócio como um valor, no sentido da criatividade, da produção intelectual. Essa ideia não existia em outras civilizações. Ela tem origem na Grécia. Isso é outro valor que nós temos que agradecer aos nossos antepassados gregos. Outra ideia é que os gregos formaram o nosso ideal de homem primeiro. Quando você lembrar da palavra paideia, quero que você lembre da palavra formação, tradição, da palavra cultura no sentido valorativo, não no sentido descritivo da antropologia. Essa ideia de cultura no sentido valorativo, que é a ideia de Grécia, que o Renascimento vai tentar resgatar e tudo mais. Nós somos gregos, à medida que nós somos cientistas, na medida em que nós temos escolas, na medida em que nós somos cidadãos, na medida em que nós temos cidades.